Amém. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 19. Jesus explica a sua missão, diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Amém. O que me lembra esta passagem? Me lembra João 20, 21, quando Jesus diz: como o Pai me enviou. E será que nós poderíamos supor que Jesus Cristo não tinha uma dependência total do Pai? Quando Filipe disse assim lá em João 14: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. O que Jesus disse? Filipe, estou há tanto tempo convosco, se vós me conhecesses, conhecereis ao meu Pai. Por quê? Eu e o Pai somos um, não um no sentido de numeral, mas um no sentido de concordância. Porque ele disse: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Então ele não está falando de um no sentido de numeral, mas no sentido de concordância, unidade de propósitos, de ideias. Isto que Jesus está falando. E aqui esta passagem bíblica diz que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. O que eu vejo é essa dependência total de Jesus. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João explica isso muito detalhadamente, dizendo que aquele que tem a divindade, coroado de glória, majestade e santidade, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, este despiu-se da sua glória, ou seja, deixou a sua divindade, quer dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz: vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Mas vimos quem? O Jesus Deus? Não, jamais, em tempo algum. Vimos o Jesus homem. Esse Jesus homem que vence o diabo, demonstrando que o que está escrito é o bastante para vencermos o diabo. Está lá em Mateus 4, Lucas 4. Sempre na dependência. A palavra divina, Jesus demonstrou a grande glória que tinha que ser manifesta na vida dos homens. Ele é o exemplo. Como homem, 100% homem, ele demonstra que nós, homens que somos, também podemos vencer ao diabo, desde que lancemos mão do que está escrito. Lançar mão do que está escrito unicamente, pois foi isso que Jesus Cristo fez em Mateus 4. O diabo se apresentou a ele por quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes ele se livrou, ou ele investiu, ou ele venceu, seja como for que nós possamos interpretar. Ele venceu utilizando o quê? A palavra. A palavra, ela é carnal ou ela é divina? A palavra é divina. Então Jesus demonstra que a vitória que o homem pode alcançar é tendo a sua submissão à palavra que é divina. Eu te pergunto, você é submisso? A que ponto nós podemos nos dizer submissos a Deus? Temos livre-arbítrio? E como temos? E a que ponto nós submetemos o nosso livre-arbítrio a este Deus? Ah, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é todo-poderoso. Mas na hora que eu tenho que me submeter, aí eu fracasso.
E nós vemos na Escritura que aqueles que triunfaram foram aqueles que se submeteram. E tanto se submeteram que se tornaram perante a sociedade o quê? Marginais. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, foram considerados marginais dentro da sociedade e dentro das leis que regiam as nações, os estados, os municípios. Eles foram considerados marginais, por quê? Por estarem a uma submissão total à palavra de Deus. Não foi exatamente isso? Por que Jesus Cristo foi crucificado? Porque era bem integrado na sociedade. Era um homem que todos olhavam para ele e vinham, esse aí, olha, César está assim com ele, César é amiguinho dele, os sacerdotes são amiguinhos dele, todo o sinédrio ama Jesus. Foi por isso? Não, ele se submeteu à Escritura a tal ponto que se transformou em um marginal aos olhos daqueles que detinham, abre aspas, o poder e fecha aspas, porque poder eu só conheço um, que é de Jesus Cristo. E a autoridade também. Essa submissão de Jesus, vamos voltar em João 20, 21, ele disse, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Irmãos, a tua vitória não está em ser exaltado, está em ser submisso. A grande glória da nossa vida não é ser senhor, é ser servo. Esta é a maior glória da nossa vida. Quando nós conseguimos o título de servos, aí vencemos. Enquanto Deus não olha para nós, nos vendo como simplesmente servos, e a Escritura diz até o seguinte, quando você fizer todas as coisas que eu mandei, considerem-se o quê? Servos inúteis, não fizeram nada além do que lhe foi mandado. Mas esse ser inútil no reino de Deus não é para qualquer um. Não é qualquer um que consegue esse título glorioso de servo inútil. Porque ele diz servo inútil, mas depois de fazer tudo que eu mandei. Muitos não conseguem nem esse título. Você não tem que ser exaltado. Você não tem que ser reverenciado. Você não tem que receber destaque. Exaltado, referenciado e destacado é Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode esses títulos. Aleluia. Se nós conseguirmos ser servos, e ser servo significa que nós temos o título de quê? De cristãos. Cristãos são aqueles que, pelo tempo, quando essa palavra surgiu, eram aqueles que imitavam a Cristo. João diz, aquele que diz que está com ele também deve andar como ele andou. Se você não conseguir esta semelhança, equiparação a Cristo, você não é servo. E se você não é servo, esquece a glória do reino de Deus. Aqui Jesus diz assim, então falou Jesus, em verdade vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo. E ele está contando isso depois da cura daquele paralítico. Se não vir fazer o pai. Ele diz, o filho também semelhante o faz, porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Mas como ele disse que assim como o Pai o enviou, ele nos envia, maiores obras Deus quer mostrar nas nossas vidas, para que outros se maravilhem. E talvez, quem sabe, o entendimento de alguma maneira seja descortinado, e eles venham a apostar a vida no Evangelho de Jesus Cristo, como nós. Porque se você não apostar a vida no Evangelho de Jesus Cristo, você não é crente, não se iluda. Não pensa não, aqui não enganamos. O Evangelho que pregamos aqui não é Evangelho de porta larga, é Evangelho de porta estreita, e cada dia que passa parece que Deus levanta mais uma coluna, vai estreitando mais.
O evangelho que pregamos aqui não é social, não é evangelho de paz e amor e vem todo mundo e glória a Deus, trem da alegria, vai todo mundo para o céu. Não, não é nada disso. Jesus Cristo disse que a porta da salvação é o quê? E a da perdição. Então muitos maiores são os números dos perdidos do que dos salvos. E aqui a gente fala isso mesmo, né? Pode olhar para toda a igreja, meu irmão, e não se iluda não, que nem todos nós que estamos aqui, nem todos estamos hoje integrados no reino de Deus. Se a trombeta soasse hoje, não se iluda, em outros lugares vão te iludir, aqui não. Não pense que todos aqui estariam escapes da condenação do inferno, não. Nem ouse pensar isso. Essa submissão é a glória das nossas vidas, mas ela tem que ser uma submissão total. Você é inteligente? Claro, Deus te criou com inteligência. Uma das faces que representa o Evangelho, o de Lucas, é a face do homem, onde Jesus se apresenta como o filho do homem. Se é filho do homem, tem inteligência. Eu te aconselho uma coisa: pega a tua inteligência e submete ela à palavra de Deus. Você é sábio? Salomão tinha sabedoria, né? Que Deus deu. Deus criou o homem com condições de alguma maneira alcançar sabedoria. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Você estuda, você adquire conhecimento, você adquire sabedoria. Sabe o que você faz com tudo isso? Submete à palavra de Deus. Quando você ouvir alguma coisa que você não concorda, sabe o que você faz? Se submete à palavra de Deus. Como? Senhor, eu não concordo com isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Existe uma coisa que Deus nunca deu autoridade aos seus servos. Nunca deu. De julgar. Quem julga é juiz. E juiz de toda a terra é Deus. Nós somos servos. Que autoridade tem um servo? Somente aquela que o der o seu Senhor. O servo de si mesmo não tem autoridade. Com a missão de um servo, se submeter sem restrição ao seu Senhor. Aleluia. Irmãos, essa é a grande luta das nossas vidas todo dia. Esse bendito livre-arbítrio que nós temos é a única coisa que nos pode destruir. É um exercício constante você se submeter à vontade de Deus. É uma luta. E existem rios e rios contrários para te arrancar do altar de Deus. E se você não vigiar, o teu trabalho te arranca do altar de Deus. O teu filho te arranca do altar de Deus. O pai arranca. Família. As necessidades. Mas quando você se submete mesmo, dependência total a Deus, nem que o teu estômago esteja roncando de fome, que o teu corpo esteja se arrepiando de frio, ainda assim você não sai do altar de Deus. Aleluia. Quando os princípios de Cristo estão arraigados, fundamentados, enraizados na tua vida, nada te arranca do altar de Deus. E é isso que nós precisamos, ser servos ao ponto de que ainda em face da morte, não voltar atrás, aceitar o senhorio de Cristo, a Ele se submeter cegamente, dependência total. Imagina, Jesus está no Getsêmani, e quando Ele está orando com os seus discípulos que adormeceram, qual foi a oração dele? Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim este cálice. Não teve resposta. Sabe por que ele não teve resposta? Porque você só tem resposta, irmão, quando você ora de acordo com a vontade de Deus, porque você é servo. Não vem apresentar para Deus a tua vontade, Ele não aceita. Jesus apresentou, Deus não aceitou. Se não aceitou a do próprio filho, vai aceitar a tua e a minha?
não se deu por satisfeito, não teve resposta, o céu ficou mudo. Foi a segunda vez. Pai, eu sei que tudo te é possível. Ele mesmo tinha dito para Pedro quando cortou a orelha de Malco: não pensas tu que eu não poderia rogar ao meu pai, ele me daria uma legião, miríade de anjos, nada disso acontecia? Não beberei eu o cálice que o pai me dá? Depois ele entendeu, mas antes foi segunda vez. Pai, eu sei, tudo te é possível, Pai. Eu sei que tu podes mudar isso, arrancar esse cálice da minha vida. Eu estou contemplando o sofrimento que vem pela frente. Pai, passa de mim esse cálice. Orou segunda vez, o que aconteceu? Os céus mudam. Aquele que disse assim: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E agora? Cadê que ouve? Não ouviu. Sabe por que não ouviu? Porque o que ele estava pedindo era contrário à vontade do Pai. Deixa eu repetir. Se Deus se calou para Jesus porque fez uma oração contrária à sua vontade, não acha que ele não vai se calar para você também? Quando eu digo que Deus é juiz, que Deus é vingador, que Deus não tem compromisso com o homem, não teve com Jesus. Jesus não se fez homem? Entrou na lei dos homens, entrou no julgamento dos homens, entrou no princípio dos homens. Agora não adianta orar contrário aos princípios de Deus. Ele disse o quê? Eu vim ao mundo para quê? Para ser oferecido por aspersão, para resgate da humanidade. Agora, na hora da coisa acontecer, ele: Pai, passa de mim esse cálice. Deus falou: não tem resposta. Emudeceu. Jesus se angustiou e suou o quê? Gotas de sangue lhe escorriam no corpo, e mesmo o anjo aparecendo para o consolar não adiantava, ele estava suando gotas de sangue, e foi orar a terceira vez: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Agora sim, agora eu te ouço, agora eu te ouço, agora o meu espírito entra em você. Agora eu te levanto do pó. Ele se levantou naquela força e virou para os seus discípulos: vamos embora, é chegado o que me trai. Entende, irmão? Você tem que aprender a ser um servo em submissão total. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Não adianta vir com a sua vontade diante de Deus. Ah, Senhor, eu necessito. E Deus não está nem aí para o que você necessita, se o reino de Deus e a sua justiça não estiver em primeiro lugar. Ele quer servos, Ele não quer senhor. Deus não quer gente dando ordem para Ele. Desde que Ele criou o homem nessa terra, tem homem dando ordem para Deus. Tem homem dizendo para Deus o que Ele faz, o que Ele não faz, o que Ele vai operar, o que Ele não vai operar. Os pastores dos nossos tempos estão dizendo que Deus não cura mais, estão proibindo Deus de curar. Estão dizendo que não existem mais legiões de demônio, que Jesus Cristo não expulsa mais demônio. Estão amarrando os pés e as mãos de Jesus até hoje. Não vamos ser mais um, irmão. Não podemos ser mais um. Senão a gente rasga essa Bíblia, taca fogo e acaba com essa história de igreja e de evangelho. Nós cremos num Deus que é vivo, é espírito e vida, é poderoso e é Senhor. Ele é Senhor. Ele faz o que Ele bem quer. Ele rasga o verbo, Ele rasga o véu, Ele faz o que Ele quiser. E bem-aventurado é o homem que consegue se submeter a esse Deus. Dependência total de Deus é o que nós precisamos. Lembra de João 6,68? Chicote desceu, a palavra apertou, a multidão fez o quê? Por aqui, caminho da roça. Aí vem Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ah, bom, já que é assim, então vem cá, vamos embora. Não me questiona, não. Quer? Quer. Não quer? Amém? Então, meu irmão, dependência total é o que nós temos que buscar. Quando nós queremos depender de Deus, nós aprendemos uma coisa que poucas pessoas conhecem: o som da voz de Deus. Isso é uma glória, meu irmão.
Quando nós queremos depender de Deus, Ele empreende os seus recursos para que realmente nos tornemos dependentes, submissos. Aí Ele fala em sonhos, fala em visões, fala do Espírito dele ao nosso, fala em profecias, fala pela palavra. Ele fala de mil maneiras e fala de maneiras novas, e Ele fala como Ele bem quer, mas Ele fala. Porque Ele vê que há em nós um anseio de sermos dependentes dEle. E o Deus sempre quis reinar sobre o homem, e o homem sempre disse: sobre mim tu não reinarás. E hoje nós, no tempo que estamos vivendo, no século que estamos, no milênio que estamos, o Evangelho está sobre a terra há 2006 anos. E o que seremos nós hoje? Não podemos ser como os que passaram recentemente, muito menos deveremos ser como os que presentemente estão aí diante de nós. Temos que ser um povo diferente. Temos que ser um povo que aprenda a reinar como servos. João Batista, Jesus diz uma palavra para ele fantástica, Mateus 11:11, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Mas o que João Batista tinha dito? Importa que ele cresça e eu diminua. Com uma declaração dessa, certamente não há ninguém maior do que ele. O que nós precisamos? Ser servos. Dependência total. Em João capítulo 15, no verso 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus em João capítulo 15, ele se apresenta como o quê? A videira, né? Revelando aí, é a figueira, videira e oliveira, as árvores que representam a Trindade. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos que vão florescer. Vocês são os ramos que vão dar frutos. Mas tem que permanecer. E só existe uma maneira de permanecer em Jesus, meu irmão. É João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama é amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. É assim que se permanece enxertado na videira. Se não for assim, Deus não aceita. É guardando, é se submetendo aos seus mandamentos, à sua vontade, com todas as suas forças. Lembra da vitória de Apocalipse 12:11? Pela palavra do testemunho, não amando a própria vida até a morte. Quer dizer, a palavra está acima da minha vida. E aqui ele diz: eu sou a videira, vocês são ramos, tem que permanecer em mim para dar fruto. Sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, quando nós somos servos enxertados na videira que é Cristo, as pessoas olham para a gente e nos vê lindos e maravilhosos, viçosos, prósperos, cabeça erguida, ao contrário dos outros que são cavalos de Satanás, são mula. As pessoas nos veem eretos, nos veem com dignidade, nos veem sem estar dependendo de ninguém, porque a promessa de Deuteronômio 28 é que tu emprestarás a muitos, mas de ninguém tomará emprestado. Mas isto não é para os que se acham senhores, é para os que se acham servos e assumem realmente essa posição de servo.
Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu nada tenho, nada sou, tudo eu dependo dele, sem ele nada tenho, nada sou. Aleluia. Quando Paulo diz, posso todas as coisas, ele diz o quê? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se ele não me fortalece, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou inútil. O maior título que um homem pode alcançar é o de servo, escravo de Deus. Não arreda o teu pé se Deus não der uma ordem, não muda a tua direção se Deus não te falar. Você não tem nada, você não é nada, você não é ninguém se Deus não direcionar a tua vida. Lembra o que você era sem Deus, quer voltar a ser o que você foi um dia? Então obedece, aprende a obedecer, porque quando um filho é rebelde, o próprio pai o põe na rua, porque não suporta tanta rebeldia. Nós temos que aprender a ser servos, filhos sim, mas obedientes. Lembra do filho pródigo? Pai, me dá a parte da herança que me cabe. Você quer? Quero. Toma. Saiu riquíssimo. Não é isso que diz a parábola do filho pródigo? Quanta riqueza! A Bíblia diz que ele levou muita coisa. Saiu rico. Dono de muitas coisas. Eu te pergunto, ele teve capacidade para administrar a riqueza que estava na mão dele? Você tem riqueza na sua mão? Tenta administrar ela sem Deus e você vai ver se ela só não vai servir para construir o teu mausoléu. É a realidade, irmão. Evangelho não é para senhores, evangelho é para servos. Igreja não é para aqueles que batem no peito e dizem eu tenho a força, que nem desenho animado. Evangelho não é para esses. Evangelho é para aqueles que reconhecem que nada têm, nada são, que dependem de Deus para tudo. O Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele é o meu pastor. Se ele é pastor, eu sou o quê? Ovelha. Você já viu a ovelha pastando sozinha? Ela vira uma presa facinha para o lobo. Ela cai e não consegue levantar com o próprio peso da lã. Tem que aprender a ser servo. Nós temos que aprender a ser servos. Se Deus nos dirige, se Deus nos orienta, se Deus fala, a gente obedece. Dependência total é o que nós precisamos. Ele diz aqui, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Sua vida está florescendo? Se não está, é porque você não está enxertado devidamente na videira. A sua vida tem que florescer. Eu disse, tem que florescer. Se você está verdadeiramente em Cristo, a sua vida tem que florescer. Mal você põe o pé na igreja, se você se enxerta em Cristo, a sua vida começa imediatamente a florescer, os frutos começam a aparecer. Se isso não está acontecendo, é porque você está vacilando. Não é normal que uns cheguem mais novos e comecem a florescer muito mais que os mais velhos. Não é normal não, irmão. Não é normal. Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Amém? Então, meu irmão, e não esqueça, andar com Cristo é revelação pessoal. Pessoal. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do... Você precisa de uma sombra. Você precisa de um esconderijo. A Escritura diz, Deus é meu refúgio e fortaleza. Você precisa de um refúgio. Você precisa de uma fortaleza. A tua vara e o teu cajado me consolam. É a vara dele, é o cajado dele. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Quem prepara a mesa é Ele. Ele dá aos seus amados enquanto desfrutam do sono. Quem dá e quem prepara é Ele.
Torre forte é o nome do Senhor, é o nome dele. Aprenda de uma vez por todas. Só assim você poderá um dia dizer que verdadeiramente Deus operou na sua vida com poder e grande glória. Se não for assim, nada será feito. Dependência tem que ser total. A dependência não pode ser parcial. Imagine você como uma casa de muitos cômodos, em que você diga: Deus, pode entrar aqui nesse quarto, nesse outro quarto, nesse aqui, naquela sala, naquela cozinha, pode entrar em tudo isso aí, Deus, mas aqui, essa parte aqui não, deixa comigo, eu cuido disso. Deus não aceita nada pela metade. Vida no altar é vida, e você não pode dar a tua vida pela metade. Você não pode dar parte da tua vida para Deus. Você não pode dar parte dos teus negócios para Deus. Você não pode dar parte dos teus sentimentos para Deus. Você não pode dar parte do teu corpo para Deus. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. E Paulo vai dizer: quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele eternamente, amém. E o Senhor vai dizer: a minha glória, pois, a outrem não darei. Não tente ser Senhor, você será cortado do reino. Não tente dizer que você é o suficiente. Não tente dizer que você é o melhor. Não ache que você é o mais bonito. Não, cuidado, porque por tuas palavras e por tuas palavras, amém, querido, que nós aprendamos a ter dependência total desse Deus maravilhoso, do Espírito e da palavra, para realmente a glória de Deus baixar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.